Now, I told you to be ready. I told you that we're bringing the sounds of the future. Olá, boas tardes. Bem-vindos a mais uma conversa do blog LerBD/Tinta nos Nervos. Hoje temos uma conversa com João Carola e 2Vs, os dois editores da antologia All Watched Over by Machines of Loving Grace, publicada no ano passado pela Chile com Carne. Boas tardes e obrigado por estarem aqui para esta conversa. Obrigado. Como saberão, nós estamos a gravar este programa no dia posterior à abertura de uma pequena exposição que está a ter lugar na Galeria da Tinta dos Nervos, uma Mata Borrão, que se trata de uma pequena exposição de curta duração, onde estamos a mostrar alguns dos materiais originais, esboços, etc., associados a esta antologia com todos os artistas. Já agora, eu peço desculpa, deixem-me utilizar a cábula. Essa exposição conta com todos os artistas que participam na antologia, ou seja, a Cláudia Salgueiro, Vasco Ruivo, Cátia Serrão, Félix Rodrigues, André Pereira, Ana Maçã e Amorim Abiassi, e ainda o designer, que é o André Vaian, e obviamente 2Vs e João Carola. Eu começava a perguntar, para que faça uma apresentação de o que é que significa esta antologia, o que é que esta antologia, o que é comum, digamos assim, entre os trabalhos, e como é que processaram o trabalho para chegar a este volume. Eu sei que ele está associado ao prémio que a Chile com Carne tem, não me lembro da frase exatamente, é 500 paus, mas é toma lá 500 paus. Eu vou só explicar porque algumas pessoas podem não saber o que é. Portanto, a Associação Chile com Carne, uma editora de banda desenhada e não só, tem um concurso anual no qual propõe um concurso a jovens autores, sobretudo, mas não necessariamente só autores jovens, enviarem um projeto para ser nesse concurso, e basicamente o projeto que ganha recebe uma quantia de 500 euros, portanto, o artista ou os artistas recebem 500 euros e, além disso, esse trabalho que é proposto é produzido enquanto livro. Portanto, dentro de Portugal existem muitos concursos, mas este eu posso estar enganado, mas eu penso que é o único prémio que existe de uma editora em que diretamente não só o prémio não é só a edição do livro, mas também um prémio monetário, que obviamente poderá ser discutido se é um valor significativo ou não, mas recordemos, trata-se de uma associação de jovens, portanto é um valor significativo para essa associação, não é uma empresa privada com publicidades e propaganda, etc. Portanto, peço desculpa desta longa introdução, peço-vos então que falem um bocadinho como é que se processou o aparecimento da antologia. Queres começar com... Tens de começar tu. Sim, então esta antologia começou com preocupações nossas quanto ao mundo e às notícias que estavam a correr aqui há 2, 3 anos sobre a inteligência artificial e uma data de fatores que tinham a ver com o avanço da tecnologia e com o que nós achávamos que era uma simbiose muito maior entre o que é a nossa vida cotidiana e o que começa a ser a vida invadida pelo mundo digital, entre aspas. Ou o contrário, nós a invadimos o mundo digital. Por isso começa no ano anterior a, de facto, entrarmos para o concurso.
Sim. Que até foi uma conversa que tu tiveste comigo sobre um fenómeno que havia na altura daqueles modelos puramente digitais. Modelos puramente digitais. Idols? Não é como as idols? Tipo uma Hatsune Miku. Ok. Pois. Sim. Sim, claro, obviamente. Eu pensei que tu conhecesses, mas... Ok, boomer. Não. Não, nada disso. Porque eu descobri na altura uma modelo puramente digital que é a Lil Miquela, em que eles devem sobrepor imagem computadorizada em cima de uma modelo que está mesmo a posar para as fotos, mas a personalidade em si é como se fosse um robô. Okay. E na altura isso para mim foi assim uma coisa extraordinária, que eu pensei, uau, agora temos influencers, temos robôs a fazerem vendas, tu podes criar as features que tu quiseres, podes personalizar uma influencer, como é que se diz tailored em português? Sim, feita à medida, não é? Feita à medida do target a quem eles querem vender. E na altura isso marcou-me muito e eu falei com ele, e nesse ano, pela primeira vez, a proposta do concurso, o briefing do concurso era ser uma antologia. Pois, exatamente. Ok. Foi a primeira vez que havia que houve a abertura para a antologia. Depois nós acabámos por não entrar nesse ano, mas acho que foi na altura em que os deepfakes, aquelas fotografias, não é, que são geradas, estavam-se a começar a aperfeiçoar tanto que já estava a ser indistinguível o verdadeiro do falso. Por isso essas questões todas de como o mundo digital entra, não é, a questão do mundo da pós-verdade e dessas coisas todas. Sim. E pronto, devido a isso tudo, nós tivemos a ideia de criar um livro que fosse a resposta a essas questões da ligação entre o que é o ser humano e o mundo digital e a ligação não que os dois necessariamente têm. uma resposta, mas uma reflexão. Sim, uma reflexão pessoal sobre esse tema. Então, diga-me uma coisa, vocês, eu imagino que fizeram obviamente a lista dos participantes, dos convidados. Não sei se será interessante falar desse processo, mas talvez seja algo relativamente simples. Mas vocês apresentaram algum briefing ou foi simplesmente uma conversa, cada vez que falavam com as pessoas diziam mais ou menos a ideia do que pretendiam? Lançámos um briefing. Sim. Somos menininhos da universidade. Fazemos um briefing de datas, timelines. Sim, eu até lembro que escrevi um pequeno texto, mas que era mesmo uma coisa que eu fui buscar partes da Wikipedia e coisas assim, de história sobre como é que se tinha... A Revolução Industrial e exato. esta é a segunda revolução do digital. Era a era da informação e essas era coisas. Mas pronto, era um textinho pequeno só para introduzir o tema. E o poema. Também apresentámos o poema na altura. O poema do All Watched Over by Machines of Loving Grace, do Richard Brautigan. Que também está no livro. Certo. Que é o que dá título à antologia, só para quem não tenha visto ainda. E depois, como também o convite, claro que nós enviámos um briefing escrito em que descrevia tudo, mas falámos primeiro, já não sei se foi primeiro, se foi depois, mas falámos diretamente, nem que seja por telefone, com cada uma das pessoas, porque no fundo são tudo pessoas que são nossas próximas, nossos amigos, que trabalham dentro da ilustração ou da banda desenhada. E portanto também nessa conversa mais pessoal, mais direta, também foi normal, além do briefing, nós falarmos algumas das influências em termos temáticas que nós tivemos para o livro. Os Ghosts in the Shell, na altura o Black Mirror. O Black Mirror também. Portanto, uma série dessas... O documentário que nos deu a conhecer o... Pois, exato. O documentário do William Curtis, que também tem o mesmo nome do poema e do livro, All Watched Machines of Grace. Eu peço desculpa, porque esse eu não conheço, mas é o mesmo
documentarista do tal Hypernormalization, não é? Exatamente. É o mesmo, não é? Ok, certo. Anteriormente. Sim, é uma série, ele costuma fazer muitas séries séries documentais para a BBC. Isto é um documentário que tem para aí 3 ou 4 episódios sobre a relação que as tecnologias têm. Depois ele trabalha sempre, não é, as relações de poder dentro da sociedade e assim, por isso Mas pronto, este documentário já é para aí de 2004, 2005, qualquer Já coisa, é um bocadinho antigo. acho eu. Portanto, já está um bocadinho datado quanto Mas ao não que não deixa de ser surpreendente e valer a pena ver. Sim. Pronto. Mas já está um bocado datado com as questões que nós queríamos também falar no livro. Há aqui várias coisas que eu gostava de discutir, mas que se misturam umas nas outras. Ou seja, é um bocadinho forçado o dividir estas dimensões. Mas eu começaria com esta, por exemplo. Vocês, ao convidarem, por exemplo, deram algumas... Não falo só do briefing temático, mas deram algumas indicações do tipo de trabalhos em termos formais, ou isso era totalmente o que as pessoas quisessem fazer? Isso nós demos a liberdade a cada um de explorar. Se bem que houve um trabalho que acompanhámos mais de perto e ajudámos um pouco a dar a entender a direção que nós queríamos, mas fora isso, toda a gente teve a liberdade completa. Aliás, nós não queríamos até que houvesse nenhum fator... Dissemos que preto e branco e um mínimo de 10 páginas. A partir daí, cada pessoa fez como... Okay. Em termos de temáticos, desde que se inserisse nesta reflexão sobre a nossa relação ou experiência com a tecnologia e que fosse banda desenhada e a preto e branco. Se bem que depois saíram histórias a cores, mas pronto, isso é outra... Sim, exatamente. A tua, exato. Sim. Mas pronto, também houve o processo do concurso, também ajudou a que houvesse um processo de organização, sobretudo. Organização das coisas, porque para a primeira fase do concurso foi preciso reunir só storyboards e só algumas pranchas acabadas de algumas coisas, mas que houve histórias que mudaram completamente, como por exemplo a do Vasco Ruivo, que na exposição da Tinta dos Nervos está a primeira versão do que ele queria fazer mais em desenho. E ele, pegando ainda no mesmo texto que tinha utilizado nessa versão, decidiu refazer com outro tipo de material e com bitmap, tipo de muito mais digital. Sim. Uma coisa que foi mais de fotografia, de colagem, marcada pelo computador. Esta pergunta tinha a ver com um facto, aliás, vocês já responderam em parte, mas uma das coisas que eu acho bastante interessantes e bastante fortes nesta antologia é que provavelmente isto vai demonstrar um pouco, talvez a minha idade ou a atitude, mas como vocês sabem, penso que não preciso repetir isto, eu de facto interessa-me também particularmente linguagens experimentais da banda desenhada. E, de facto, a esmagadora maioria das peças aqui, se não todas, depois é uma questão de grau, menos de natureza, todas elas não há propriamente estruturas convencionais de banda desenhada, nem em termos narrativos, nem em termos estruturais, nem em termos visuais. Há mesmo aqui uma grande exploração de potencialidades, de formas ligeiramente diferentes de contar uma história. Até a própria ideia de história narrativa é posta em causa em alguns casos. Se bem que já iremos a uma outra questão sobre conteúdo. E isso é muito salutário, é uma das coisas que eu acho bastante fortes neste trabalho. Mas lá está, isso não foi propriamente uma... Diz. Não, só para pôr um asterisco nessa questão, que é, nós quando fizemos o convite, eu pelo menos não me lembro de nenhuma conversa que nós tínhamos tido de, vamos escolher só pessoal assim muito maluco. Claro. Isso eu compreendo. Todas as pessoas que nós escolhemos para o projeto são pessoas que nós gostamos do trabalho e nós já gostamos de um tipo de trabalho que se calhar foge um bocadinho desses moldes mais
Não, mas eu não digo, eu sinto precisamente que não é programático nesse sentido, ou seja, isto é simplesmente respeitando o trabalho das pessoas. É óbvio, eu não conhecia todos os autores, como vocês sabem, portanto eu conhecia o vosso trabalho, do André, do Vasco Ruivo, mesmo acompanhando coisas desde os pequenos fanzines, pequenas peças em várias antologias, e de facto há uma continuidade desse tipo de abordagem. Mas isso é uma das coisas que eu acho bastante interessante, a constelação que vocês criaram. Há uma... ontem eu utilizei a palavra coerência, houve uma pessoa que disse que não gostava nada de coerência. Talvez coerência de facto não seja uma boa palavra, mas há uma base comum, ou uma afinidade, assim dizendo. Como? Um fio condutor, se calhar. Qualquer coisa. Com essa comunidade, muito bem. Agora, a outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho bastante curioso, e voltando à questão da tecnologia, e vocês falam de Black Mirror, e o Black Mirror pronto, tem sido um exemplo muito feliz nos últimos tempos, é que, por um lado, nós vemos muitas vezes histórias de ficção científica, e muitas vezes as histórias de ficção científica prendem-se muitas vezes com fetiches materiais, fetiches de uma tecnologia, e muitas vezes pensa-se pouco em o que é que isso significa na transformação da natureza das relações humanas. Ou seja, claro que há aquela coisa de fazer uma distopia em que há o controle, e há o presidente, e o mau, e o robô, seja lá o que for, mas raramente se pensa em como é que isso altera o nosso comportamento diário. E muito curioso é que a esmagadora maioria destas histórias, apesar de, claro que eu posso dizer, há aqui uma coisa que há uma espécie de realidade virtual mais aumentada, há um tipo de contacto físico, apesar de haver distância, uma descorporalização numa outra história, etc, etc, computação ubíqua, quase podia fazer uma lista das tecnologias. Quase todas essas coisas são muito menos importantes do que o que é que acontece com os personagens em termos emocionais, de relação, etc. E muitas vezes até são histórias que descritas quase que podiam ser banais, não é? Que é dois colegas a encontrarem-se para beber uma cerveja, uma namorada a lembrar-se do namorado, uma pequena viagem, e isso também eu sei que não foi programático. Mas eu perguntava-vos se lá está... Ou seja, custa-me um bocadinho, ou custar-me-ia eu dizer, isto é uma antologia de BD de ficção científica, então esta descrição não é suficiente, ou até seria errónea, não é? Ou seja, eu perguntava-vos se a tecnologia, se em vez de olharem para a tecnologia simplesmente como uma tecnologia, ou seja, máquinas ou programas ou coisas, materiais que resolvem problemas, se vocês veem como fatores de alteração das relações. Quer dizer, vocês eu pertenço a uma geração que foi testemunha de muitas alterações já tecnológicas, desde de reprodução de música, não é? O Walkman, o Discman, até a desmaterialização da música, hoje é o MP3, e também viu o aparecimento da internet. Mas vocês nasceram já completamente embebidos numa sociedade com isso. Portanto, já nem sabem... atenção, não estou a dizer isto no sentido de vocês não sabem... Não tem nada a ver com essa coisa de geração. Tem mesmo a ver com... Eu ainda tenho a capacidade de velho de ver um antes e um depois dessas relações. De mesmo, houve um tempo em que não havia isso. Agora, penso que é um ambiente em que isso está à mão, é simplesmente uma transformação de possibilidades, não é? E a verdade é que muitas dessas plataformas são muito rápidas. Quer dizer, o Facebook, neste momento, é uma tecnologia que já muita gente não liga, já é outra coisa. E se calhar eu falo do Instagram e já há pessoas que rolam os olhos e já está de saída. Vem aí. Sim, os avanços tecnológicos são cada vez mais velozes e em menos espaço de tempo. Mas eu perdi-me se calhar um bocadinho na pergunta. Não, quer dizer, não era propriamente uma pergunta, é mais uma reflexão sobre o facto que esta vossa antologia, de facto, estou-me a repetir, reflete muito essa questão embebida de, há um ponto de partida que se pode falar de género, de ficção científica, a utilização de uma tecnologia qualquer que não existe ainda, está ao virar da esquina, mas ainda não existe, mas depois o foco está precisamente nas relações humanas, e isso é o que torna esta antologia particularmente interessante. Por alguma razão citam um poema
cujo cerne é uma convivência banal entre a natureza e a computação. Uma harmonia, assim, entre... Sim. Eu acho que isso foi muito... Primeiro foi muito fruto da própria natureza das conversas que nós tínhamos, que nunca paravam só no wow da tecnologia nova, mas tínhamos sempre as nossas... Eu como um bocadinho mais pessimista quanto ao futuro, começávamos muito a falar sobre como é que isto atingiria a sociedade, como é que as próprias tecnologias iam atingir cada indivíduo, por isso as nossas questões, as nossas discussões prendiam-se muito mais nesse efeito que a tecnologia tem na nossa relação com as pessoas, do que só na nossa relação com a tecnologia e vice-versa. Mas, e até acho que no próprio texto que nós escrevemos no briefing, quando escrevemos aos autores, eu acho que isso também estava presente no texto. Nós não falávamos só nas transformações tecnológicas, até apontávamos o efeito que essas transformações podem ter, e depois eu acho que o facto de nós tentámos ser muito abertos no convite que nós fizemos aos autores, mas uma expressão que eu me lembro de nós discutirmos quase cá à vírgula, como é que nós dizíamos, e quando nós pedimos uma reflexão pessoal sobre essa relação que o ser humano tem com a tecnologia, eu acho que levou muita gente a fazer algo que fosse desse ponto de vista humano, de emotivo quase. Numa escala mais pequena, portanto, porque eu acho que muitas das vezes as ficções científicas se calhar têm uma abordagem quase ao nível da sociedade inteira e do mundo e as nações que se fundem e aqui isto quase foi um micro... Pronto, por um... Não, claro, isso é uma generalização, porque nós não podemos falar de ficção científica ou como um todo homogéneo, não é? Sim, como é óbvio. Por exemplo, eu acho que o autor, mesmo que não seja diretamente, que mais estaria a presidir esta atitude é o Ballard, que é um autor que precisamente, muitas vezes, o que é que ele fazia era... ele utilizava a ficção literária com essas dimensões de ficção científica, muitas vezes para tentar resolver ou colocar questões que resolviam os problemas dele, pessoais mesmo. Muitas vezes as visões, os problemas que ele teria. Mesmo o próprio Black Mirror e o Ghost in the Shell, que se calhar foram assim aquelas que nós ainda por cima revimos várias vezes. E o Philip K. Dick. Sim, e coisas do Philip K. Claro. Dick que entravam muito nessa coisa mais pessoal e mais emocional, qual é que é a sensação de um ser humano no meio daquilo tudo. Mas deixa-me fazer uma pergunta mais direta. Por exemplo, a tua história, João, é uma história sobre a precariedade profissional. Praticamente é esse o tema. Não é? Não será a do André? A do André é mais sobre precariedade. Não, quer dizer, eu sinto que esta entrevista do Vasco, que sofre destas memórias que estão a falhar, eu também sinto como ele é tratado como um empregado substituível. Ok. Sim. Portanto, não é precariedade talvez financeira, porque ele não é despedido, mas é uma peça que pode ser substituída. Eu vejo isso também como parte desse discurso da precariedade. É um jogo maior, sim. E a história de Dois Vezes é um pouco mais poética, parece um bocadinho mais... talvez seja aqui contornos, não sei, entre mãe e filha, ou seja, como há duas figuras femininas, há uma série de poses que lembra uma questão um bocadinho mais poética e mais alargada, mas penso que há esta relação entre estas duas figuras femininas. Mas eu perguntava-vos se... uma pergunta um bocadinho tola, mas... se vê este avanço, por exemplo, porque há uma entrega voluntária das nossas vidas a certas plataformas digitais, não é? Por exemplo, muitas vezes, vocês devem ter reparado que há muita gente no Facebook que tem feito uma coisa relativamente disparatada, que é colocar uma declaração a dizer assim, não autorizo o Facebook a utilizar.
O que é completamente ridículo, porque no momento em que estás a utilizar o Facebook já... Porque já assinaste os termos e... tivesses ler os termos, não é? Quer dizer, e as pessoas não entendem que o não ler os termos, não fazer essas coisas, estão a aceitar e são elas próprias parte ativa da exposição das suas próprias vidas, não é? Eu estou a mostrar uma fotografia minha, estou a mostrar o meu local de trabalho, e depois não me posso queixar de dizer as pessoas sabem estas coisas. És tu próprio que participas no momento em que está na esfera pública, e essa esfera pública tem uma série de contornos, mas no momento em que está na esfera pública, isso circula de qualquer maneira, não é? As corporações criam propositadamente estes labirintos para complicar a tal ponto como um mortal dizer, 100, 200 páginas, não. Ou então escondem as coisas. Há certas funcionalidades de uma plataforma que tu podes usar e o próprio design, o próprio web design é feito de maneira a obscurecer aquilo que não lhes interessa. Claro. Portanto, as corporações também é com os teus dados que ganham dinheiro, por isso exatamente. vão tentar esconder a forma de tu lhe tirares dinheiro. Mas atenção, mas isso não é segredo. Ou seja, é porque muitas vezes há pessoas que falam disso como não sabiam. Não sabias porque não querias saber, não é? Ou seja, nós próprios dispomos todos à comodificação das nossas próprias vidas e atividades, não é? Eu acho que nesta altura já é um bocadinho quem não sabe é quem não quer saber. Embora também tenha que admitir que no princípio das redes sociais, que era na altura do MySpace e do Hi-Fi, quer dizer, esta maneira como os teus dados estão a ser tratados, eu acho que aí era mesmo obscurecida, não havia conhecimento que havia este mercado que... Sim, e até ver aquelas revelações do Edward Snowden também... Sim. Eu acho que, sim, temos de ter responsabilidades, mas até que ponto é que estamos a fazer parte do debate e está a haver transparência, não é? Mas uma coisa curiosa é que eu não vejo nestes trabalhos, ou no vosso trabalho, não vejo necessariamente uma espécie de oposição, como se costuma dizer, ludita, não é? Contra a tecnologia. Não, é um jogo de, não sei qual será a melhor palavra, de integração, simbiose, ou navegação, negociação, até nos termos mesmo políticos da coisa. E isso, pronto, é uma das coisas que eu noto. Estas histórias lidas com atenção fazem ver dimensões bastante humanas, muito mais humanas do que simplesmente o tal fetiche pela tecnologia. Sim, acho que foi muito isso que nós tentámos fazer. Até, outra vez, o próprio poema que guiou um bocadinho o espírito da coisa, acho que vai muito nesse sentido de descobrir como é que os dois podem coexistir, não é? Tanto natureza como tecnologia. E não só porque no fundo é um bocado inevitável tudo isto que está a aparecer, não é? Uma daquelas, como é que se chama? Aquelas máquinas que andam sozinhas, que é só dar um empurrão e depois fazem o resto tudo sozinho, não é? Houve um pequeno empurrão, mas agora já é impossível parar esse avanço e por isso é só tentar descobrir como é que nós não nos perdemos dentro da máquina, atrás. Pois. Olha, diga-me uma coisa que tem a ver com a questão da percepção, porque nós estamos a falar de um território que, apesar de tudo, muitas vezes não há uma grande recepção da banda desenhada em determinados círculos, não é? De jornais, escrita, etc. E muitas vezes acontece, espero não estar a dizer um disparate, mas às vezes há um determinado tipo de produções de banda desenhada, como estas, por exemplo, que ainda terão menos recepção ainda, precisamente porque não estão revestidas de instrumentos um pouco mais populares ou mais acessíveis, fáceis, etc. Mas vocês têm sentido uma boa recepção? Qual é o feedback que têm tido em relação à antologia em si? Sim, se calhar temos amigos muito fixes, mas eu acho que a recepção tem sido boa. E acho que principalmente quando soubemos da nomeação para um prémio em Angoulême, pensei, uau, há pessoas, ou seja, isto chegou aos olhos de alguém e alguém leu isto lá fora e mesmo no Amadora BD acho que
Sim, a recepção quando... Quer dizer, eu pelo menos como artista sinto sempre assim um bocadinho uma cena tipo de síndrome de impostor, que me estão a dizer coisas simpáticas do que eu faço, mas é porque gostam de mim e não exatamente. E pronto, eu isso sinto sempre. Por isso, pronto, quando lançámos o livro sentimos que o feedback estava a ser positivo, mas havia, pronto, essa vozinha na minha cabeça que me dizia isso. Mas depois, ao mesmo tempo, começaram a surgir pessoas que nós não conhecíamos e que nos... falavam bem do livro. Sim. A nomeação para os prémios de BD alternativa no Festival de Angoulême, não é? Que são assim os... Quer dizer, não são os Oscars, porque os Oscars se calhar são os prémios do Will Eisner, mas são os BAFTAs da BD, não sei. Acho que é melhor não ir por aí. Mas foram indicadores que pelo menos nos deram assim umas luzes que sim, que se calhar tínhamos mesmo feito um trabalho porreiro. Sim, eu sinceramente, óbvio, que eu aqui estou numa qualidade um bocadinho mesclada enquanto pessoa que lê banda desenhada e escreve sobre ela, mas agora também como logista, e obviamente que há uma dimensão comercial importante. Mas eu sinceramente, parece-me que é uma antologia que pode, chegar a um público relativamente alargado de pessoas com interesses particulares, ou seja, de facto não é propriamente um livro para o grande público, não é? Vejam, os miúdos vão adorar ler. Não, pelo contrário, é um livro com contornos algo adultos, em que é preciso compreender algo já da experiência humana, das relações humanas, mas acho que tem aqui uma série de peças que podem levar lá está, não sendo narrativas de um ponto de vista mais tradicional, são talvez precisamente como uma experiência artística, um poema, etc., que criam uma sensação bastante curiosa para refletir precisamente estas transformações que estivemos aqui a falar. Uhum. Pronto, como eu disse, a conversa seria curta, fica só o aviso, portanto, hoje estamos a 11 de julho, no momento da gravação, não sei quando é que vou conseguir colocar isto online, mas a exposição ainda estará patente até à próxima quarta-feira. Portanto, desculpem, eu tenho que ver o calendário para não me enganar. 17. Mas acho que é quarta-feira, dia 17. É dia 17, segunda e terça, infelizmente, estamos fechados. Estamos na sexta-feira, então. Pronto, é mesmo, é um fim de semana, mas seja como for, mas a exposição, à partida, muitas das peças ficarão no nosso inventário, não é? Durante um tempo, portanto convidamos as pessoas a visitar e, obviamente, a adquirirem a antologia, lerem e provarem por eles próprios se aquilo que estávamos aqui a debater se faz sentido ou não. Muito bem, mais uma vez fico-vos agradecidos, dou-vos também os parabéns por um trabalho editorial muito bem feito e ficamos em contacto, como é óbvio. Muito obrigado. Obrigado a ti e à Tinta por nos ter recebido lá no vosso espaço. Não é nenhuma. Então vá, até breve e até um próximo programa deste canal, ou só visto. Até breve. Adeus, tchau. This one happens to be the last one for the sounds of the breakage. Please make some noise.